passa por um fim de relacionamento, muitas vezes você é tomada por alguns sentimentos, né? De se sentir indesejada ou de se sentir inferior. Muitas vezes a gente acredita, né, que a gente é incapaz ou que não é boa o suficiente. Então a gente traz na nossa mente muitos pensamentos disfuncionais. Ou seja, a gente alimenta um cenário ruim sobre nós mesmas. É como se a gente deixasse de acreditar no nosso senso de valor. Muitas vezes, se você passou por um fim de relacionamento e você foi traída ou você foi trocada muitas vezes, a gente começa a desacreditar, né? Ai, porque eu não sou boa o suficiente, eu não sou atraente, ou às vezes, ai, o meu ex me trocou, ou tá com uma pessoa mais nova, é porque significa que eu tô velha, ou que... Enfim, você começa a trazer e alimentar na tua mente esse tipo de pensamento ruim sobre você mesma. E isso faz com que você comece a internalizar isso e a viver isso. O que isso significa? Algumas pessoas normalmente têm essa tendência mental. O que isso significa? Que esse sentimento da vergonha, muitas vezes, ele pode estar associado a uma crença que você já tem instalada no teu inconsciente de mais tempo da tua vida. Então, você passou por esse fim de relacionamento, por esse trauma, e aí vem à tona essa crença que já estava ali dentro instalada. Isso quer dizer que você enxerga que o comportamento do outro, do teu ex, que muitas vezes foi um comportamento ruim, um comportamento errado, um comportamento onde ele te traiu, onde ele te enganou, você enxerga muitas vezes esse cenário do relacionamento de uma forma mais inteligente, mais assertiva. Ou seja, por vezes, esse relacionamento que você viveu, ele acabou se desfazendo por questões externas ou por questões de mudanças, de conexão, de casal. Então, o fato de você já romper, de não carregar esse peso, né? Esse peso de se sentir ex, esse peso, essa vergonha interna já é muito saudável. Então, a gente precisa fazer uma distinção, tá? Quando a gente fala de vergonha. Eu sei que muitas ainda estão presas nessa ferida. Existe uma vergonha interna, onde você alimenta isso. O que isso significa? É como se você tivesse um olhar ruim sobre você mesma. A gente se sente envergonhada das coisas que a gente faz e a gente fica alimentando isso. Às vezes você olha pro teu ex ou pra atual que ele tá e você se sente envergonhada, você se sente inferior, você começa como eu falei antes, a desacreditar. E aí você começa nesse ciclo de comparações e você fica alimentando esses pensamentos. Ou muitas vezes você se sente envergonhada de encarar os teus filhos, de falar com os teus filhos sobre o problema que você está passando. Às vezes você internalizou que com esse fim de relacionamento, você deixou de cumprir o teu papel de mãe, o teu papel de esposa dentro daquele cenário familiar. Então, às vezes, você também se sente envergonhada de encarar tudo isso, de encarar esse novo contexto. E assim você fica muitas vezes presa, alimentando essa vergonha interna. Às vezes você passa por situações onde você se humilha, onde você vai atrás do teu ex, onde você manda mensagem, muitas e muitas vezes você toma atitudes no calor do momento, pensando aí com o teu coração, muitas vezes, e aí depois você se culpa, você se sente envergonhado porque você se precipitou, porque você não pensou no que você ia falar, no que você ia agir, e aí você fica alimentando essa bagagem. Quantas vezes você não passou por uma recaída e aí você volta desse momento com uma carga, uma vergonha tão grande de você mesma? Quem aí já aconteceu, já passou por um momento como esse? Eu lembro que quando eu passava na minha fase de recaídas, tantas e tantas vezes eu voltava com um sentimento de indignação comigo mesma. Eu sabia que aquilo não me fazia bem, e eu me sentia usada, eu me sentia suja, eu me sentia envergonhada de mim mesma. Eu lembro, gente, que muitas vezes eu voltava desses encontros com o meu ex e eu não conseguia
me olhar no espelho, de tanta vergonha que eu tinha das ações que eu fazia. Então, quantas de nós, muitas vezes, não conseguimos nos acolher diante das nossas recaídas, diante dos nossos momentos de fragilidade. Então, a gente precisa começar a entender que existe essa distinção desses dois sentimentos de vergonha. A vergonha que a gente alimenta sobre nós mesmas, nos punindo, nos crucificando, apontando os nossos erros e nos dando muitas vezes, pedradas e mais pedradas. É muito comum isso acontecer. E além disso tudo, existe um outro cenário, um outro panorama no que diz respeito à vergonha, que é a vergonha externa. Quando você sabe que existe um julgamento muitas vezes dos teus familiares, dos teus amigos, das pessoas que você mais ama e que você acha que vão estar do teu lado. Essas pessoas, elas vêm e te apontam. E apontam como se você tivesse culpa. E aí você reforça cada vez mais esse sentimento. Quem de vocês já passou por uma situação assim de... Às vezes você tá querendo ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de apoio, e aí uma pessoa que você ama muito chega e fala assim: você devia ter aceitado, você devia ter perdoado, você devia ter feito algo de diferente no teu relacionamento. Você é culpada porque isso aconteceu na sua vida. Porque o fulano, ele era um cara bom, ele era isso, ele era aquilo. Pessoas que não sabem a vida que você estava vivendo, não sabem as dores que você está passando e vão lá e te jogam pedras. Quantas e quantas vezes? E aí, como é que você lida com tudo isso? Como é que você lida com esses julgamentos? Você se envergonha. Por quê? Porque as pessoas que mais você acredita que vão te apoiar, vão te amar, vêm e vão lá. E colocam o dedo na ferida e dão aquela apertada muitas vezes. Mesmo sabendo que a culpa não foi tua, mesmo sabendo que aconteceu, você se sente mal. Quantas vezes você já não foi traída muitas vezes e você queria compartilhar isso com uma pessoa que você ama e você sentiu aquele peso do julgamento, que você se sentiu metralhada pelos comentários das pessoas que você mais queria sentir apoio, se sentir acolhida, e as pessoas infelizmente olharam para aquela situação, para aquele cenário com um olhar de julgar, de trazer as próprias interpretações para aquele cenário. É por isso, gente, que muitas vezes, e eu reforço aqui, a gente precisa saber as pessoas certas, com quem contar, com quem conversar e com quem ouvir. Porque cada pessoa vai ter um filtro e esse filtro vai doer pra você. Principalmente quando você tá aí querendo ouvir um consolo, um apoio,